Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela e hoje na nossa aula de matemática nós vamos falar sobre as figuras geométricas e fazer realidade as atividades de fixação. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Siga as dicas e descubra onde Francisco mora. Nessa atividade nós vamos trabalhar com ruas paralelas, tá? Nós vamos trabalhar com vertical e horizontal e localização no mapa. Então vamos lá. Aqui nós temos um mapa que tem 6 quarteirões. Olha, vamos ver aqui. Nós temos 6 quarteirões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse mapa não tem legenda, mas a gente consegue perceber que isso aqui é uma piscina, são telhados de casa, tá? E a gente vê também uma vista vertical, de cima para baixo, como se nós estivéssemos sobrevoando esse bairro com um helicóptero. Aqui nós estamos vendo um pequeno parque, né, um caminhozinho com árvores. E a gente vê também que os quarteirões, né, eles têm as ruas verticais e as ruas horizontais. As ruas verticais paralelas, onde uma não encontra com a outra, e as ruas horizontais paralelas. Então, horizontais, nós temos a Rua das Margaridas, a Rua das Camélias e a Rua dos Girassóis. E verticais nós temos Rua dos Coqueiros, Avenida dos Ipês e Rua das Palmeiras. Agora que nós já estudamos um pouquinho o mapa, nós vamos seguir as dicas para encontrar a casa do Francisco. Vamos lá. A Rua de Francisco e a Rua das Palmeiras são paralelas. Então vamos encontrar a Rua das Palmeiras, ela está aqui. Se a Rua do Francisco é paralela com a Rua das Palmeiras, ela vai ser Avenida dos Ipês ou Rua dos Coqueiros, porque são paralelas à Rua das Palmeiras, tá? A Rua das Margaridas, a Rua das Camélias e a Rua dos Girassóis não são paralelas à Rua das Palmeiras, tá? Elas são transversais. Então, nós temos duas opções. A Rua do Francisco vai ser Avenida dos Ipês ou Rua dos Coqueiros. Então, vamos continuar. Segunda dica. Francisco não mora na Rua dos Coqueiros. Então, pessoal, a Rua do Francisco só pode ser Avenida dos Ipês. Então, eu vou pegar um marca-texto e vou marcar aqui a Avenida dos Ipês como sendo a Rua do Francisco, tá? Para eu saber que é essa aqui. Vamos para a terceira dica. Francisco mora entre a Rua das Camélias e a Rua dos Girassóis. Então, vamos lá, ó. Aqui, Rua das Camélias e Rua dos Girassóis. Então, Francisco mora entre essas duas ruas aqui, gente, tá? Entre essa e essa. Ou seja, qual que é o quarteirão do Francisco? Esse aqui, né, gente? Olha, esse aqui, ó, tá? Esse é o quarteirão do Francisco, porque ele mora entre a Rua das Camélias e a Rua dos Girassóis. E mora na Avenida dos Ipês, tá? Então, vamos lá, continuando. Agora, a casa do Francisco não é a casa da esquina. Então, aqui nós temos uma casa na esquina, outra casa na esquina, na Avenida dos Ipês. Se a do Francisco não é da esquina, a casa dele é essa aqui, tá? Então, nós conseguimos localizar a casa do Francisco, certo? Vamos então para a próxima atividade. Número 5. Escreva a quantidade de lados de cada figura. Para fazermos essa atividade, nós podemos marcar os lados para a gente não contar duas vezes o mesmo lado e também para não ficar nenhum lado sem ser contado. Então, vamos lá. Essa primeira figura, vamos marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa figura, ela tem 6 lados, ela se chama hexágono. Então, essa é uma figura com 6 lados. Nós não precisamos agora
decorar o nome dessas figuras de acordo com o número de lados, tá? Eu estou informando para vocês conhecerem e saberem que as figuras, de acordo com o número de lados, elas têm um nome. Agora, nós vamos ver essa outra figura aqui. Vamos marcar 1, 2, 3, 4. Também é uma figura que tem 4 lados, tá? Vamos agora para a próxima figura. Essa é fácil, né, pessoal? 1, 2, 3 lados. Ele é um triângulo, tá? Eu esqueci de falar esse aqui. Esse aqui é um quadrilátero. Ele tem 4 lados, tá? E esse aqui é um triângulo. Ele tem 3 lados. Vamos ver esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A figura que tem 5 lados se chama pentágono, tá bom? Então, esse é um pentágono. Prontinha essa atividade, bem facinho. Vamos para a próxima. Número 6. Entre as figuras a seguir, reproduza no caderno as que apresentem um número par de lados. Nós não vamos fazer no caderninho, nós vamos apenas circular com lápis colorido, pode ser a cor que vocês preferirem, tá? Eu escolhi o vermelho. Nós vamos circular essas figuras que têm um número par de lados. Então, vamos analisar as imagens. A primeira figura, ela não tem lados, né, gente? Essa figura oval não tem lado. A segunda figura tem 3 lados. 3 é um número ímpar, então nós não vamos circular essa figura. A terceira figura é um losango. Ela é um quadrilátero, ela tem 4 lados. Olha, 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos circular o losango. A próxima figura é uma estrela. Ela é um decágono, ela tem 10 lados. 10 é um número par, então nós vamos circular a estrela também. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. A quinta figura é um quadrado, é um quadrilátero, uma figura de 4 lados. 4 é um número par, então vamos circular também o quadrado. Essa sexta figura, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. 6 é um número par, então vamos circular o hexágono também. Essa figura é o círculo. O círculo não tem lados, né? Então, nós não vamos circular. Essa outra figura aqui é um retângulo, que também é um quadrilátero, tem 4 lados. Então, a gente circula o retângulo também. A próxima figura é um pentágono, tem 5 lados. 5 é um número ímpar, então nós não vamos circular. E a última figura é um triângulo, também com 3 lados. 3 é um número ímpar, então não vamos circular. Número 7. Escreva em cada caso se as linhas são paralelas ou não paralelas. Primeiro, vamos lembrar, o que são linhas paralelas? São linhas que seguem uma mesma direção e não se encontram. Então, aqui nós temos a primeira figura. São linhas todas apontando para a mesma direção e elas estão na posição diagonal. Se nós continuarmos traçando essas linhas, elas não vão se encontrar. Então, essas linhas são paralelas na diagonal. A segunda imagem nos mostra 2 linhas onde uma passa pela outra. Elas se encontram exatamente nesse ponto aqui. Olha onde elas se encontram. Então, se elas se encontram, elas não são paralelas, tá? Quando elas se encontram, elas não são paralelas. E aqui, no último caso, nós temos 2 linhas seguindo na mesma direção. Se nós continuarmos traçando, elas não vão se encontrar e elas estão na vertical. Então, elas são paralelas verticais, correto? Vamos continuar. Aqui, pessoal, no número 8, nós vamos pintar os espaços para formar o mosaico. Lembrando que eu falei para vocês que para fazer um mosaico, a posição das cores tem que ser a mesma, repetido, seguindo um padrão, porque senão não consigo identificar um mosaico. Então, eu fiz esse aqui,
tá? Vocês podem fazer da maneira que vocês preferirem no final da aula. Não precisa colorir agora não, senão nós vamos gastar muito tempo com essa pintura do mosaico. Número 9. Observe as duas figuras. Elas são formadas por cubos do mesmo tamanho. Quantos cubos cada uma apresenta? Então, aqui a gente vai ver que na primeira figura eu tenho um cubo, ele está em cima de outro cubo, ou seja, 2. 3 aqui, mais um aqui, 4. Então, na primeira figura eu tenho 4 cubos. E na próxima figura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse sexto está em cima de mais um, que é o sétimo. Então, eu tenho 7 cubos. O número 10 está pedindo para desenhar como são, quando vistas de cima, ou seja, na visão vertical, as figuras da atividade anterior. Vocês podem fazer o desenho e depois me mostrar. Lembrem que vocês vão estar vendo de cima. Para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos relembrar. Nós vamos associar cada figura geométrica espacial a uma figura plana que pode ser observada nela ou na planificação. Então, a primeira figura que nós temos é o cubo. O cubo, ele vai ser relacionado ao quadrado e somente ao quadrado. Ele não tem nenhuma outra figura que eu possa ver na planificação. Nós temos o cilindro, que nós vimos que ele pode me mostrar na planificação. Ele me mostra um retângulo e também um círculo. Nós temos o paralelepípedo, que vai me mostrar também duas figuras. A primeira é o retângulo e a segunda é o quadrado. Depois nós vamos ver a pirâmide, que também me mostra duas figuras na planificação. Primeiro ela me mostra o triângulo nas faces, nos lados, e na base ela me mostra o quadrado. Na última figura, que é o cone, nós temos apenas uma figura que nós podemos ver na planificação, que é o círculo. Prontinho, pessoal, nós terminamos as atividades e a nossa apostila de matemática também. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.